Ele não era um soldado, nem político, nem herói declarado. Mas quando o mundo mergulhava no terror do nazismo, Nicholas Winton, um jovem corretor da bolsa, tomou uma decisão que mudaria a vida de milhares de crianças. E nunca contou a ninguém. Neste documentário emocionante, baseado em fatos reais, você vai conhecer a história esquecida de um homem que salvou 2.500 crianças do Holocausto, enfrentando burocracias, ameaças e um silêncio que durou meio século. Uma narrativa de coragem, segredos, reencontros e um mapa que pode mudar tudo. Se você acredita que uma só pessoa pode mudar o destino de muitos, essa história vai te marcar profundamente. Prepare-se para emocionar-se do início ao fim. O final vai te deixar sem palavras. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber outras histórias reais que jamais devem ser esquecidas. Meu nome é Nicholas, e por décadas ninguém soube o que eu tinha feito. Nenhuma manchete, nenhuma condecoração, nenhum agradecimento. Nem ao menos um porquê. Talvez porque eu nunca contei. Talvez porque, no fundo, nunca achei que o que fiz fosse extraordinário. Mas havia um tempo em que o mundo estava escurecendo, e eu precisei escolher: virar o rosto ou abrir a porta. Era dezembro de 1938. Eu tinha 29 anos e trabalhava como corretor da bolsa em Londres. Meus dias passavam entre relatórios, telegramas e reuniões que cheiravam a fumaça e ganância. Mas algo me incomodava. Os jornais falavam sobre os acordos de Munique, a Alemanha tomando a Checoslováquia, e uma palavra começava a surgir mais do que nunca: campos. Campos de concentração. Então veio o telefonema. Martin Blake, um amigo meu, trabalhava em Praga com refugiados. A voz dele tremia do outro lado da linha. Nick, precisamos de você aqui. Agora. Tirei férias do trabalho. Peguei o primeiro trem. E quando cheguei a Praga, meu mundo virou ao avesso. Centenas de crianças. Algumas com frio, outras com fome, algumas sem sapatos, todas sem os pais. Elas estavam sendo reunidas em galpões, abrigos improvisados, prédios abandonados. As famílias judias estavam desesperadas. Desde a invasão alemã, o tempo parecia correr de trás para frente. E rápido demais. A Gestapo já rondava as ruas. As fronteiras estavam prestes a fechar. Eu olhei para aquelas crianças e pensei: se fossem meus irmãos, meus sobrinhos, o que eu faria? Foi naquela noite, deitado num quarto úmido e escuro, que tomei a decisão que mudaria minha vida. E mais importante, mudaria a vida de milhares de outros. Eu ia tirar aquelas crianças dali. Mas não era tão simples. As embaixadas europeias recusavam vistos. A burocracia era um labirinto. Ninguém queria se meter. Fui até o consulado britânico. Disseram que, sem um patrocinador por criança e sem garantia de retorno ao fim da guerra, nada feito. Voltei pro hotel, sentei, peguei papel, caneta e comecei, nome por nome, criança por criança, ficha por ficha. Criei um escritório improvisado no saguão do hotel. Usava a máquina de escrever do gerente. Organizei uma rede de voluntários. Recrutei famílias britânicas dispostas a receber crianças. Fui casa por casa, telefone por telefone. Convenci desconhecidos a adotar estranhos. Cada sim era uma vida salva. E enquanto isso, os trens continuavam a encher. A SS alemã já cercava a estação de Praga. O tempo corria. O primeiro comboio saiu em março de 1939, com 20 crianças. Era só o começo. Nas semanas seguintes, o número cresceu. 50, 100, 500. Eu mandava telegramas para Londres, preenchia formulários à mão, falsificava alguns carimbos quando era necessário. Sim, falsificava. Não por vaidade, mas porque entre obedecer a uma regra ou salvar uma criança, a escolha era fácil. Mas ninguém podia saber, nem mesmo minha esposa. Anos depois,
ela encontraria em nosso sótão uma velha pasta de couro. Dentro estavam os nomes, as fotos, as listas de embarque, as cartas das mães dizendo: "Cuide do meu filho". Ela ficou em silêncio e perguntou: "Por que você nunca me contou?" Eu apenas respondi: "Porque não era sobre mim. Durante décadas nunca falei publicamente. As crianças cresceram, viraram adultos, se espalharam pelo mundo. Muitas sequer sabiam quem eu era. Até que um dia, em 1988, recebi um convite. Um programa de televisão. Disseram que seria sobre pessoas comuns com histórias extraordinárias. Eu fui. Sentei na plateia. O apresentador leu meu nome, minha história, e perguntou: "Nicholas, está sentado ao lado de alguém especial. Você sabe quem é?" Olhei ao redor, e então ela se levantou. Uma mulher de meia idade, cabelos castanhos, olhos marejados. "Eu sou uma das crianças que você salvou." O estúdio ficou em silêncio. Então outra pessoa se levantou, e outra, 2 fileiras inteiras. Todas tinham sido salvas por aquele homem que por 50 anos guardou silêncio. A câmera me flagrou levando a mão ao rosto. Eu chorei, e todos choraram comigo. Mas naquela noite, ao voltar para casa, olhei pela janela do táxi e pensei: e aquele último trem? Aquele que nunca partiu? Aquele com 250 crianças que eu não consegui tirar a tempo? Eles não tiveram a mesma sorte. E é por isso que hoje finalmente conto essa história. Não por glória, não por orgulho, mas porque o mundo precisa lembrar. O mal só vence quando os bons ficam calados. Mas o que aconteceu com aquele último trem? Com os nomes que ficaram presos nos papéis e nunca chegaram ao destino? Existe algo que até hoje eu não consigo esquecer. O rosto de cada criança daquele último trem ficou gravado na minha mente como um incêndio que nunca se apaga. Eu lembro de uma menina de cabelos ruivos que segurava um urso de pano com um dos braços costurados. Lembro de um menino que me perguntou se em Londres tinha o mesmo cheiro de pão quente que a padaria da mãe dele. Lembro do choro contido, dos olhos enormes fixos na porta do vagão, esperando a hora de partir. Mas esse trem nunca saiu. Era 1º de setembro de 1939, o dia que a Alemanha invadiu a Polônia, o mesmo dia em que a Segunda Guerra Mundial começou oficialmente. As fronteiras se fecharam como armadilhas, os trilhos foram interditados, os soldados tomaram as estações e as 250 crianças que estavam com as malas prontas desapareceram. Ninguém nunca mais ouviu falar delas. Eu tentei tudo, enviei cartas, pedi ajuda à Cruz Vermelha, bati em portas de políticos. Nada. A guerra engoliu tudo. E por mais crianças que eu tenha salvado antes, o peso daquele trem nunca saiu de cima dos meus ombros. Voltei para Londres. Tentei seguir com a vida. Casei, tive filhos, trabalhei duro. Mas toda noite, quando colocava a cabeça no travesseiro, era como se os rostos voltassem, um por um, me pedindo que não os esquecesse. Não esqueci. A pasta onde guardei tudo, os documentos, as listas, os retratos, ficou ali, no sótão. Ninguém sabia, nem minha esposa, nem meus filhos. E eu jamais pensei que alguém fosse descobrir. Até aquele dia. Foi num domingo comum. Grete, minha esposa, subia para guardar caixas de Natal. E lá estava ela. A pasta de couro, empoeirada com as bordas gastas, mas intacta. Ela desceu as escadas com a pasta nas mãos, o olhar confuso, quase incrédulo. "O que é isso, Nicholas?" Eu sentei, abri a pasta devagar e contei tudo. Ela ouviu em silêncio. E quando terminei, havia lágrimas nos olhos dela. Não de dor, mas de algo entre espanto e reverência. Ela não me abraçou, apenas colocou a mão sobre a minha e disse: "O mundo precisa saber." Eu hesitei, mas ela tinha razão. Foi ela quem procurou uma jornalista chamada Elizabeth Maxwell, especialista em histórias do Holocausto.
Foi ela quem insistiu para que os documentos fossem levados a público. E foi assim que meu nome, depois de 50 anos escondido, chegou à BBC. Eles fizeram questão de não me avisar de nada. O programa seria uma surpresa, disseram. Quando me sentei na plateia, pensei que fosse só mais um daqueles quadros de entrevistas rápidas. Mas então, começaram a ler as cartas, as fichas, os nomes. E quando ouvi a frase, "Uma das crianças salvas por você está aqui", senti minha respiração falhar. Eu a reconheci, mesmo depois de tanto tempo. Os mesmos olhos, o mesmo jeitinho de inclinar a cabeça. Ela sorriu e disse: "Eu sou viva por sua causa." Quando olhei para trás, a fileira inteira se levantou. Homens, mulheres, filhos e netos. Eu estava cercado por gerações de vidas que só existiam, porque um dia eu decidi não olhar para o outro lado. Naquele momento, eu percebi algo que nunca tinha me ocorrido. Eu não tinha salvo 669 crianças. Eu tinha salvo linhagens inteiras. Depois do programa, o mundo enfim descobriu a história. Me convidaram para dar palestras, recebi prêmios, fui até condecorado pela rainha. Mas confesso que nada disso me tocou tanto quanto uma carta que recebi, meses depois, escrita à mão por um garoto de 14 anos da Austrália. Ele dizia: "Caro Sr. Winton, minha avó era uma das crianças salvas por você. E graças a isso, eu existo. Quando crescer, quero ser alguém que salva vidas também. Obrigado por dar sentido ao meu nome." Li aquilo e chorei como nunca tinha chorado, porque finalmente entendi que às vezes, o bem que fazemos sem testemunhas é o que mais ecoa. Mas um dia, muitos anos depois, eu fui convidado para visitar Praga novamente. Quase 70 anos haviam se passado. As estações estavam modernas, as ruas tinham outro cheiro. Mas quando entrei no antigo abrigo onde registrei aquelas crianças pela primeira vez, algo me paralisou. Lá estava ela, a mesma boneca de pano da menina ruiva, num canto, pendurada por um fio, como se tivesse me esperando. E junto dela, uma caixa de papelão, com algo que me faria parar de respirar por alguns segundos. Dentro da caixa, havia uma lista. E naquela lista, havia nomes. Muitos nomes. E entre eles, um nome que me fez gelar. O nome da menina ruiva. Ela não estava no último trem. Ela sobreviveu, mas nunca chegou a Londres. O nome dela era Clara Weiss, e eu jamais o esqueci. Ela tinha 7 anos na época, olhos cor de âmbar e um pequeno sinal no lado direito do pescoço. Sua mãe me implorou em lágrimas que a colocasse no trem de abril, mas o visto dela chegou tarde demais. Clara foi incluída na lista do trem de setembro, o último. Quando aquele trem foi cancelado, presumi o pior. Todas as crianças foram tomadas pelas autoridades. Nunca mais se ouviu falar de nenhuma delas. Mas agora, diante daquela caixa esquecida, 70 anos depois, encontrei não apenas o nome de Clara, mas também uma anotação ao lado, escrita em tinta azul, borrada pelo tempo, transferida para a fazenda de Trebis, 1409-1939. Trebis. A palavra martelou na minha mente como uma chave que girava devagar numa fechadura enferrujada. Uma fazenda? No interior da Boêmia? Como ela foi parar lá? E quem a levou? Voltei a Londres com a anotação no bolso, dobrada com tanto cuidado como se fosse um relicário. Nos dias seguintes, comecei a investigar silenciosamente. Enviei cartas. Consultei arquivos históricos. Usei meus últimos contatos com velhos colegas da Cruz Vermelha. E a cada resposta que recebia, um novo pedaço do quebra-cabeça surgia. Clara não foi enviada para Auschwitz, nem Theresienstadt. Segundo um relatório datado de 1943, havia uma rede clandestina de camponeses na Boêmia rural que abrigava crianças judias escondidas dos nazistas. Muitos desses protetores foram mortos, mas outros simplesmente desapareceram com as crianças, apagando os rastros.
Foi assim que descobri o nome de uma mulher. Hanna Volkova. Aos 20 e poucos anos, Hanna era uma professora que se tornou cuidadora de crianças abandonadas na zona rural. Segundo os registros, ela acolheu ao menos 12 meninas entre 1939 e 1942. O último nome da lista dela? Clara Weiss. Meu coração acelerou. Eu já tinha quase 100 anos. Mal podia andar sem auxílio. Mas algo em mim dizia: preciso ver o rosto dela novamente. Não apenas para saber se sobreviveu, mas porque, de todas as crianças que passaram pelas minhas mãos, Clara foi a que ficou comigo. A única que olhou nos meus olhos e sussurrou: promete que vou ver a mamãe de novo. Eu prometi. E quebrei minha promessa. Ou pelo menos, achava que tinha quebrado. Um jornalista tcheco, amigo de um dos meus netos, se ofereceu para ir até Trebiš, uma vila quase esquecida, com pouco mais de 300 pessoas. Ele levou a foto de Clara, a única que restava no fundo da pasta de couro. Mostrou de porta em porta. A maioria não soube dizer, mas então, um senhor de chapéu de palha olhou atentamente e disse: eu conheci uma mulher com esses olhos, morava na colina. Chamavam ela de a Senhora do Pomar. O pomar, as árvores e os muros altos. O repórter subiu a colina, e ali, entre macieiras retorcidas, uma casa solitária resistia ao tempo. Bateu a porta. Quem atendeu foi uma mulher com os cabelos completamente brancos, a pele enrugada, mas um olhar que cortava o tempo. Ele estendeu a foto. Ela olhou, e lágrimas começaram a cair em silêncio. Essa era eu. Clara estava viva. Vivia sozinha, nunca casou e jamais deixou a vila. Quando a guerra acabou, ela descobriu que os pais tinham sido mortos em Buchenwald. Ela então decidiu nunca mais sair do lugar onde havia sido salva. Foi aqui que me deram abrigo. Foi aqui que renasci. Pedi que a convidassem para vir a Londres, mas ela recusou. Disse que os passos dela pertenciam àquela terra, então escrevi uma carta, longa, sincera, contando tudo que nunca tive coragem de dizer. Contei que tentei, contei que chorei e pedi desculpas. Ela respondeu 2 meses depois, com uma caligrafia firme e uma flor seca dentro do envelope. Querido Sr. Nicholas, eu sabia que o senhor voltaria para me buscar, mesmo que fosse depois de tanto tempo. Li aquilo dezenas de vezes. Era como um perdão, como um selo que finalmente fechava uma ferida antiga. Mas havia uma última página. Um papel amarelecido, com uma anotação que ela mesma guardara por décadas. O nome de outra menina que havia sido levada com ela para a fazenda, mas separada no fim do ano de 1940. Ela nunca mais soube o que aconteceu com essa criança. E naquele papel, outro nome familiar surgiu: Anna Goldstein. Eu lembrei. Ela também estava na lista do último trem, só que esse nome estava sublinhado 2 vezes. E diferente de Clara, não havia nenhuma ficha médica ou de evacuação registrada depois de setembro de 1939. Era como se ela tivesse desaparecido do mapa, mas alguém a sublinhou. Por quê? Anna Goldstein. O nome ecoava nos papéis, mas não nas lembranças. Ela era pequena demais. Provavelmente tinha apenas 4 anos em 1939. Quase não falava, segundo os relatos. Sua ficha na minha pasta era uma das mais escassas. Um nome, uma idade estimada e uma foto ligeiramente desfocada. Nenhum endereço. Nenhum parente próximo. Apenas um carimbo em vermelho. Último trem. E agora, esse nome surgia de novo, subscrito à mão 2 vezes, pela própria Clara. Por que ela guardou isso por décadas? Que segredo havia ali? Tentei rastrear Anna pelos registros oficiais, mas não encontrei nada. Como se tivesse sido engolida pelo tempo. Nem mortes, nem sobrevivência, nem imigração. Um buraco em branco. Voltei à carta de Clara, li linha por linha.
e encontrei uma frase esquecida no rodapé. Ana não falava muito, mas fazia desenhos. Sempre desenhava uma estrela com 6 pontas e um sol por trás. A imagem ficou gravada na minha mente. A estrela de Davi. Um sol. Algo simbólico, talvez? Dias depois, fui surpreendido por uma ligação do jornalista tcheco. Ele tinha voltado à vila de Trebis para investigar os registros paroquiais, mesmo sabendo que, sendo judia, Ana provavelmente não estaria em documentos católicos. Mas numa página manchada de um caderno antigo, encontrou uma anotação curiosa, feita por uma freira local que cuidava de crianças órfãs durante a guerra. Deus enviou 2 meninas para nós, Clara e a menorzinha, a que não falava. Chama-se Ana, segundo a outra. A pequena desenha estrelas o dia todo. A freira anotara isso em 1940, mas depois, nenhuma outra menção, salvo por uma observação no verso da mesma página. Menor levada por homem estranho no Natal. Não voltou. A tinta dessa frase parecia mais tremida, quase insegura. Quem seria esse homem estranho? E por que ninguém fez nada? Comecei a ligar os pontos. A zona rural da Boêmia, nos anos 40, estava tomada por informantes, soldados e aproveitadores. Muitos fingiam ajudar, mas vendiam crianças para tráfico ou usavam-nas como mão de obra. Era possível que Ana tivesse sido sequestrada? Entrei em contato com um historiador local especializado nos desaparecidos do pós-guerra. Ele ouviu meu relato e respondeu algo que me arrepiou. Em 1941, houve relatos de uma menina muda sendo vista vagando sozinha pela cidade de Most, a cerca de 80 quilômetros dali. Usava roupas de menino, carregava um caderno de desenhos. Diziam que era filha de viajantes. Mas ninguém nunca conseguiu descobrir seu nome. E então ele me enviou uma fotografia, preto e branco, granulada. Mostrava uma criança parada em frente a uma padaria destruída. O cabelo desgrenhado, o rosto coberto de fuligem, e na mão, um caderno aberto. No caderno, visível mesmo com a baixa resolução, estava o desenho de uma estrela. E atrás dela, o que parecia um sol. Meu coração travou. Era ela. Era Ana. Eu imprimi a imagem. Olhei por horas. Aproximei o rosto da folha como se pudesse tocar o passado com os dedos. Aquela menina sobreviveu a algo. Algo que nem o tempo quis guardar. Mas por onde ela andou depois? Foi aí que uma história paralela começou a emergir. Descobri que entre 1946 e 1948, um orfanato de Viena recebeu diversas crianças apátridas vindas do leste europeu. Muitas sem documentos, sem nomes, sem raízes. Uma assistente social registrou um caso incomum. Uma menina de 8 anos que se recusava a falar, mas que se comunicava através de desenhos. Sempre os mesmos: estrela, sol, uma casa com um telhado triangular. Ela foi registrada como Anja, sem sobrenome. O mais intrigante, a assistente social escreveu em seu diário que a menina parecia reconhecer o nome Clara. Ao ouvi-lo, apertava as mãos no peito e sorria. Eu pedi acesso aos arquivos do orfanato. Após semanas de espera, consegui uma cópia parcial do dossiê de Anja. No campo de observações, tem traços semitas claros, muito afetuosa, mas com episódios de dissociação. Apresenta sinais de trauma extremo. No campo de destino, foi adotada em 1950 por um casal austríaco-americano e levada para os Estados Unidos. E em anexo, uma foto. Era ela, mais velha com cerca de 10 anos, mas os olhos, os mesmos. O mesmo olhar perdido e ao mesmo tempo cheio de luz. Ana, ou Anja, estava viva e talvez ainda estivesse. A ficha de adoção continha um único dado verificável: o nome do casal adotante, Miriam e Samuel Rothman, Long Island, Nova York. Respirei fundo. Meus dedos tremiam.
Porque ali, naquele instante, percebi que havia uma chance real, uma janela aberta, mesmo que pequena. E se eu encontrasse Ana? E se ela ainda estivesse viva? Mas havia um problema. Alguém parecia querer impedir que essa história viesse à tona. A primeira pista concreta estava diante de mim. Miriam e Samuel Rothman, Long Island, Nova York. Era ali que minha busca precisava chegar. Mas o que parecia uma simples verificação de registro tornou-se algo mais denso. Meu neto, David, um jovem advogado com paixão por genealogia, se ofereceu para ajudar. Ele acessou arquivos públicos, obituários, registros de imigração, bancos de dados históricos. E o que encontrou nos primeiros dias foi promissor. Miriam e Samuel haviam falecido na década de 1990, mas deixaram 2 filhos. Um deles, segundo registros eleitorais e de propriedade, ainda vivia na mesma casa da família. Um sobrado cinza em Oyster Bay, a poucos quilômetros do litoral. David tentou contato por telefone, mas a ligação foi recusada. Mandou uma carta registrada. Nenhuma resposta. Foi até lá pessoalmente. E quando voltou, algo em seu rosto parecia fora do lugar. Vovô. Ele abriu a porta. Falei seu nome. Disse que queríamos saber sobre Ana, que talvez tenha sido adotada pelos pais dele. Mas ele ficou pálido, tremia, e só disse uma coisa: vocês não sabem o que estão mexendo. Como assim? Ele fechou a porta, trancou. Eu escutei ele chorar do outro lado. Aquilo me consumiu por dentro. O que significava aquela reação? Que tipo de verdade estava enterrada ali? E mais ainda, Ana estaria viva ou morta? David insistiu. Retornou dias depois com um buquê e uma carta escrita à mão por mim. Desta vez, o homem chamado Richard Rothman abriu a porta com o olhar vazio e os ombros caídos. Pegou a carta, agradeceu em silêncio e fechou novamente. 3 dias depois, um envelope chegou à minha casa, sem remetente. Dentro havia uma carta, escrita em tinta azul desbotada. A caligrafia era forte, mas irregular. Começava com uma frase que me paralisou. Meu nome é Ana. Meu nome sempre foi Ana. E eu me lembro de você. Meu peito explodiu. Era ela. 20 linhas em papel antigo me contavam que ela havia crescido nos Estados Unidos, lutando contra memórias fragmentadas, pesadelos recorrentes, silêncios profundos. Que aos 16 anos tentou tirar a própria vida. Que passou por hospitais, psicólogos, retiros. Que só aos 40, após perder os pais adotivos, começou a desenhar de novo. E ao desenhar, lembrou da estrela, do sol, de uma mão segurando a dela numa estação cheia de fumaça. Esse homem segurava minha mão. Eu via segurança nos olhos dele. Eu nunca soube o nome dele, mas eu sabia que ele me tirou da escuridão. E então veio a última linha da carta. Você foi a única verdade que eu levei comigo. Meus olhos se fecharam no impulso de proteger aquilo. Guardei a carta como se fosse um pedaço do próprio tempo. Mas logo em seguida vieram as ameaças. David recebeu um e-mail de origem anônima. O conteúdo era curto. Parem de cavar ou enterramos vocês juntos. Frio, direto. Assinatura digital ausente. Um segundo e-mail dizia: algumas histórias foram enterradas por um motivo. Relatamos às autoridades. Eles disseram que era impossível rastrear, que poderia ser só uma brincadeira de mau gosto. Mas eu sabia. Alguém estava incomodado. Mas por quê? Quem teria algo a esconder sobre uma menina judia salva da guerra? Foi então que tudo fez sentido. Uma peça que estava lá desde o início e que só agora eu percebia. O nome sublinhado. Ana era a única com o nome marcado 2 vezes. E isso não era à toa. Alguém a marcara. Alguém a destacara. Mas não para salvá-la. Para rastreá-la. Reabri todos os arquivos da pasta. Um envelope pequeno, nunca aberto, chamou minha atenção.
No canto, o carimbo da embaixada alemã em Praga, com data de agosto de 1939. Dentro, um bilhete anônimo em alemão. Traduzido dizia: a menor Goldstein tem ligação direta. Cuidado, alto interesse, não embarcar sem autorização. Ligações diretas. Interesse alto. Era como se Ana tivesse um valor, além de sua vida, e foi Clara quem a protegeu. E foi eu quem quase a entregou. Eu reli o bilhete da embaixada dezenas de vezes. Ligação direta, alto interesse. Não era uma linguagem casual. Era uma linguagem de vigilância, de controle, de operações secretas. O que uma menina de 4 anos poderia carregar que atrairia esse tipo de atenção? Voltei às fichas de registro, à lista de nomes. Havia um detalhe que eu nunca tinha notado, talvez por falta de contexto. No canto da ficha de Anna Goldstein, onde normalmente estaria apenas o nome da mãe, havia um rabisco em lápis grafite: Goldstein Lehmann. Um sobrenome duplo, quase apagado, quase escondido. Pesquisei os arquivos históricos da comunidade judaica de Viena. E então, tudo ficou claro. O nome Lehmann estava ligado a um dos banqueiros mais influentes da Áustria antes da anexação nazista. Heinrich Lehmann. Tinha uma fortuna considerável, várias propriedades e, segundo documentos financeiros secretos, financiava discretamente rotas de fuga para judeus através da Suíça. Ele havia desaparecido misteriosamente em 1938. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum julgamento, nada. E então me ocorreu: e se Ana não era apenas uma refugiada? E se ela fosse a herdeira de algo? De um segredo, de uma conta, de documentos que nunca chegaram ao destino? Voltei à carta de Ana. Numa das passagens ela dizia: durante anos tive o mesmo sonho. Estou sentada em um salão com lustres grandes. Meu pai me chama. Ele me entrega uma caixa de madeira pequena e diz: você deve guardar isso por todos nós. Um dia vão vir buscar. Era só um sonho? Ou era uma memória? O nome Lehmann explicava o porquê de o nome dela ter sido sublinhado. O porquê de Clara ter sido tirada da rota original. O porquê de Ana ter sido levada separadamente no Natal de 1940. Alguém sabia quem ela era. Alguém tentou impedi-la de chegar a Londres. E alguém falhou. Mas os anos passaram. E talvez o que quer que tenha sido escondido naquela caixa de madeira se perdeu. Ou não. Na semana seguinte, David viajou aos Estados Unidos com um único objetivo: encontrar Ana. Ele tinha o endereço e a permissão dela. O reencontro aconteceu numa manhã fria, numa casa de madeira azul clara no interior do estado de Nova York. David a descreveu como delicada como porcelana, mas com olhos que queimavam como velas em templo antigo. Ela o esperava sentada num banco de jardim, com uma manta xadrez sobre os joelhos e o cabelo preso num coque simples. Quando viu a foto que ele levava, a minha de 1939, segurando a mão de uma criança no embarque, ela sorriu, chorou e disse: finalmente sei que não sonhei. Os dois conversaram por horas. Ela mostrou os cadernos antigos, os desenhos com estrelas e sóis. Disse que por muito tempo pensou estar louca, mas agora entendia que a sua infância não era uma invenção, era um eco da verdade. No fim do dia, levou David até o sótão. Mostrou-lhe uma caixa antiga, envolta em tecido de linho. Disse que nunca conseguiu abri-la, mas que sentia que não era para ela fazer isso sozinha. David voltou com a caixa. Trouxe-a até minha casa, como se estivesse entregando uma relíquia sagrada. Eu a segurei com as 2 mãos, sentindo seu peso mais simbólico que real. Abri a tampa. Dentro havia apenas 3 coisas. 1. Uma pequena estrela de ouro com o nome Ana gravado no verso, em Yiddish. 2. Um pedaço de pano manchado como de um uniforme rasgado. 3.
Um envelope lacrado com cera vermelha, carimbado com o brasão da família Lehman. E no verso do envelope uma inscrição manuscrita: somente abrir quando for seguro lembrar. Minhas mãos tremeram. Era seguro lembrar agora? Rompi o lacre. Retirei o conteúdo. Uma carta em papel envelhecido e uma única folha dobrada com uma assinatura que fez o chão desaparecer sob meus pés. Era de Heinrich Lehmann. Dizia: se esta carta chegou até você, é porque meu maior medo se confirmou. Não sobrevivi. Mas minha filha sobreviveu. Dentro desse envelope, há a chave para provar quem ela é. E talvez, quem nós fomos. Protejam-na. Anexada à carta, estava uma cópia de um certificado de nascimento com selo diplomático, datado de Viena, 1935. Anna Goldstein Lehmann, herdeira legal de uma fortuna perdida. Testemunha viva de um império financeiro e de uma perseguição silenciosa. Mas junto ao certificado, havia também outro papel. Um que não fazia sentido à primeira vista. Parecia um mapa, com marcas, coordenadas, símbolos. Davi olhou para mim e disse: isso não é apenas história. Isso é um tesouro. E alguém ainda quer isso escondido. Segurei o mapa com ambas as mãos como se ele fosse feito de vidro. A textura do papel antigo, a caligrafia feita com pena, as marcas manuais e coordenadas em alemão cifrado. Aquilo não era um simples mapa. Era um enigma, uma rota. Levamos o documento a um historiador especializado em artefatos da Segunda Guerra. Ele o estudou por horas, murmurando datas e comparando traços. Quando terminou, levantou os olhos devagar e disse: isso aqui pode levar ao que restou do patrimônio oculto da família Lehmann. Contas, documentos, talvez até barras de ouro. Os nazistas confiscaram, mas muita coisa desapareceu. Se isso estiver certo, alguém escondeu tudo antes que fosse tomado. E a chave era a própria criança. Anna era mais que uma sobrevivente, ela era um cofre vivo. Entregamos uma cópia digital ao consulado austríaco. Em menos de 48 horas, recebi uma ligação de Viena. Um homem com voz tensa se apresentou como porta-voz do Arquivo Nacional e pediu que nos reuníssemos com urgência. A mensagem não era um convite, era um chamado. David viajou comigo. Fomos recebidos num prédio antigo, de paredes cinzas e corredores estreitos. O diretor nos levou até uma sala privada, onde 4 pastas foram colocadas sobre a mesa. E então ele falou: Sr. Winton, Sr. Rothman, vocês precisam entender que o nome Lehmann não desapareceu. Ele foi apagado, deliberadamente, porque ele sabia demais, porque ajudava judeus e porque escondia coisas que o Reich jamais conseguiu recuperar. Abrimos as pastas. Uma delas continha cópias de telegramas da Gestapo com o nome de Anna em destaque, acompanhados de ordens diretas. Não permitir a saída da menor sob hipótese alguma. Prioridade grau 1. A segunda pasta trazia fotos aéreas de uma propriedade nos arredores de Linz, a região indicada no mapa. A terceira pasta me fez prender a respiração. Fotos de corpos, adultos, com o nome Lehmann entre as etiquetas, e uma nota: testemunhas eliminadas, objeto não localizado. O objeto era Anna. Na última pasta estavam documentos mais recentes, um dossiê classificado sobre operações pós-guerra da CIA e da Stasi. Parecia impossível, mas Anna havia sido monitorada por ambos os lados da Guerra Fria. Por quê? Porque ela era a peça que faltava em uma trama de décadas, o elo que ligava bancos suíços, heranças perdidas e crimes de guerra nunca resolvidos. O diretor do arquivo nos olhou com gravidade. Há gente que prefere que essa história continue enterrada, mas agora é tarde demais. O mundo precisa saber. Fomos escoltados até a saída. Na rua, David estava branco como papel. Caminhamos em silêncio até o hotel. Ao chegar, encontrei um envelope preso na porta do quarto, sem nome.
sem remetente. Dentro, uma única fotografia. Era minha, datada de 1939. Eu, com Clara à esquerda, Ana à direita, segurando suas mãos diante do trem. Mas a diferença é que nessa foto, um homem estava ao fundo, de sobretudo preto, chapéu inclinado, rosto parcialmente coberto. E atrás da imagem, uma frase escrita à mão. O silêncio o protegeu até agora. Rompa-o e pagará o preço. Era uma ameaça, direta, fria, como se o tempo não tivesse passado. Voltei a Londres abalado, mas decidido. Não ia parar. Não agora. Na semana seguinte organizamos uma exposição pública. Convidei jornalistas, sobreviventes, historiadores. Ana concordou em aparecer discretamente. Era hora de contar tudo. Abrir os arquivos, mostrar as fotos, os nomes, os mapas e revelar a verdade que havia sido enterrada por gerações. Na noite anterior ao evento, recebi um telefonema anônimo. Uma voz distorcida, metálica, disse: "Você salvou 2.500. Quer mesmo colocar todos em risco agora?" Desliguei e olhei pela janela da minha casa. Na calçada, havia um carro parado há horas, motor desligado, faróis apagados, imóvel, vigiando. A verdade tinha um preço, e agora o passado queria cobrá-lo. A noite anterior à revelação foi a mais longa da minha vida. Eu, um homem de quase 105 anos, sentado à mesa da sala, observando a fotografia ameaçadora com os olhos de quem já viu de tudo, menos a justiça plena. O carro ainda estava lá. Não se movia, mas o silêncio dele gritava. David queria cancelar a exposição. "Vovô, se algo acontecer com você, eu não me perdoarei." Respondi sem hesitar. "Se eu não for amanhã, eles vencem, não por mim, mas por ela, pela Clara, pela Ana, por todas as vozes que nunca foram ouvidas." Na manhã seguinte, me vesti com o mesmo cuidado com que havia vestido meus trajes em 1939. Coloquei o relógio de bolso que ganhei de minha mãe antes de partir para Praga. No salão do museu, uma multidão esperava. Jornalistas, cineastas, sobreviventes e, silenciosamente, entre eles, ela, Ana, de cabelos brancos, mas postura firme. Trazia nos olhos não o medo, mas a memória. A força que só quem carregou o fardo do silêncio por 8 décadas poderia exalar. Subi ao palco amparado por David. O salão se calou. Peguei o microfone. Por um instante as palavras me fugiram. Então, retirei a pequena estrela dourada do bolso, a que estava na caixa de Ana, e levantei no ar. Esta estrela foi dada a uma menina que jamais deveria ter sobrevivido. Mas ela sobreviveu. E com ela, sobreviveu a verdade. Aplausos tímidos se ergueram. Continuei. Durante 50 anos eu guardei silêncio. Por medo, por prudência, por vergonha de ter falhado com o último trem. Mas agora entendo, o silêncio é a pior forma de rendição, e eu não estou mais disposto a me render. Revelei os documentos, os nomes, as ligações com a família Lehman, o rastro deixado até Nova York, o mapa e, por fim, a foto ameaçadora. Mostrei o homem de chapéu. Perguntei ao público quem ele era. Um oficial, um informante, um vigia? Eu não sei, mas ele estava lá. E alguém tirou essa foto para me lembrar que eu estava sendo vigiado, mesmo agora, mesmo neste exato momento. A tensão no salão era palpável. Os olhares se cruzavam. Um clique de câmera quebrou o silêncio. E então, ela se levantou. Ana caminhou até mim, me abraçou, forte. Choramos juntos, e quando se afastou, disse com a voz trêmula, mas firme: "Eles queriam apagar minha vida, mas você escreveu meu nome de volta na história." As pessoas se levantaram, aplausos tomaram o espaço. Um coral espontâneo de reconhecimento. Mas no fundo da plateia, algo me chamou a atenção. O homem do carro estava lá,
paletó escuro, óculos escuros, mas desta vez não se escondeu. Apenas me fitou. E então saiu discretamente pela porta lateral. Ele sabia que era tarde demais. A verdade havia sido libertada. Nos dias seguintes, as manchetes se espalharam pelo mundo. A menina do mapa, o último trem, o segredo de Winton. Museus pediram os documentos. A ONU homenageou Ana com uma medalha póstuma em nome das crianças esquecidas da guerra. E mais de 80 famílias descobriram, por meio da nossa lista, que descendem de uma criança salva por mim. Mas para mim, nada superou o último presente. Semanas antes da minha morte, recebi uma caixa, sem remetente. Dentro, um retrato pintado à mão. Eu, sentado num banco da estação de Praga, com 2 crianças ao meu lado. Clara, Ana, e ao fundo, um trem partindo. No verso da pintura, apenas uma frase: "Você não salvou 2.500, você salvou o mundo delas." Fechei os olhos e senti, pela primeira vez em 80 anos, paz. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa verdade. Deixe nos comentários: você já conhecia Nicholas Winton? Fim.